gostaria que viesse até a mesa aqui para a gente apresentar aí o seu programa de governo e agradecer a todos vocês pela presença. Aí vou deixar aqui o Gui falar um pouquinho, não sei se quer usar o microfone ou sem microfone, fica à vontade. Será que sem microfone dá para me ouvir? Fica melhor? Dá para ouvir, se não for gastar muito. Tá bom. Vamos sem microfone então, se tiver alguma dificuldade aí eu vou aumentar um pouco o tom de voz. Legal. Boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, agradecemos a CIA pelo convite que fez aos seus associados. Dentro da população de São Roque, 80 mil habitantes e quase 17 mil que tem um emprego registrado, o maior volume de pessoas registradas é o pessoal ligado ao setor de comércio, depois vem o serviço e depois vem a indústria dentro do perfil e do número de pessoas que estão ligadas àqueles que têm carteira assinada. Portanto, é dos setores, o setor mais importante, que mais emprega, tem uma rotatividade relativamente alta, comparando com outros municípios, o perfil é relativamente diferente. São Roque tem uma renda per capita não muito elevada, que nós precisamos tratar disso. Então nós do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, agradecemos o convite que nos foi formulado, não só para nós, como para os outros candidatos. É importante que a sociedade conheça os candidatos, a sua capacidade de gestão, a sua formação, a sua origem, os seus valores e especificamente hoje para o setor que interessa a vocês, o setor de comércio, que nós pensamos em relação ao município e como nós podemos, chegando ao poder, se a sociedade assim entender, o que fazer para direcionar São Roque para um outro patamar, uma outra renda municipal e renda per capita, né? Nós temos um programa de governo que foi discutido com a sociedade durante 17 meses. Nós fomos em todos os bairros, fizemos reuniões semanais. Disso resultou um programa de governo que está aqui, são 46 páginas. Ele está disponível hoje no site do TSE, que é uma solicitação do TSE. Todos os candidatos têm que mandar o seu programa de governo. Se vocês entrarem lá, vocês já vão começar a ver algumas diferenças. Quem, de fato, se debruçou nos programas do governo ou quem colocou um papel nas coxas e fez um programa de governo. É muito claro lá, no site do TSE, chamado Divulga Candi, tá? É acessível a todos vocês. Então, quando a população diz que nós precisamos ir lá e registrar o programa de governo no cartório, não precisa, está registrado lá. E de vez em quando nós nos surpreendemos com algumas coisas que os candidatos não escreveram lá, mas esse não é o tema dessa palestra, eu vou me ater ao tema. Dentro daquilo que nós imaginamos para São Roque, comparando, eu sou uma pessoa estudiosa, eu gosto de estudar, eu gosto de ver dados, ver números, para administrar gestão pública. Não adianta você pegar um carro e ir para qualquer lugar sem saber para onde está indo. Você precisa saber para onde você quer ir. Essa é a primeira questão. E depois encher o tanque, né? Então, o que nós fizemos? Fizemos um estudo com SEAD, com dados do SEAD, dados Secretaria de Meio Ambiente, dados de Segurança Pública, dados do CAGED, que gera empregos. Fizemos uma comparação com o Ministério da Saúde, dados da Secretaria da Educação, enfim,
para que a gente pudesse fazer esse plano de governo. Nesse plano de governo, a primeira questão, o que a população mais reclama são 3 fatores. A primeira, falta de emprego, renda e salário. A segunda, um problema de transporte urbano. E o terceiro, de saúde. Esses são os problemas que a população mais reclama, até nessa ordem, evidentemente que alguns bairros mais ou outros depende de conforme a sua localização, né? São Roque tem uma renda per capita relativamente baixa, comparando com outros municípios. Aqui no entorno nós ganhamos de Mairinque, perdemos para Araçariguama, perdemos para Alumínio e somos 50% menor do que Sorocaba, né? Então, nós vamos nos espelhar como um benchmark para nós, aqueles que têm uma renda melhor. Para você ter uma renda melhor, você tem que gerir o município como se fosse uma cidade-estado. Uma cidade-estado você mede o PIB municipal. O PIB municipal, dentro desse contexto, toda a riqueza gerada pelo município. Para você aumentar a renda, o que você tem que fazer? Quando vem um recurso do governo federal, quando vem um recurso do governo estadual, você tem que procurar gerir esse recurso de forma que ele fique aqui gerando renda e gerando emprego, né? Então, eu não vim aqui para fazer críticas, mas o governo que se encerra aí nos últimos 12 anos, é muito claro que ele não fez nenhum tipo de estudo nesse sentido, tá certo? Ah, mas estamos comparando com Araçariguama e lá não é 1000 maravilhas. Não é 1000 maravilhas, mas a arrecadação per capita do município já é 30%, 40% maior que a nossa, assim como Alumínio, que quase quis dar-se ao luxo de não cobrar mais IPTU, e depois o Estado não permitiu que se fizesse isso, em função de instalação e arrecadação de impostos do ICM, que retorna ao município do Fundo de Participação do município. O que traz renda para o município é indústria, o Fundo de Participação de Municípios, que mais vem recursos para o município, tirando evidentemente os recursos que vêm do Ministério da Educação, que é 1.700 e quase 1.800 reais por aluno. Temos quase 10 mil alunos na rede básica, aí vem esses recursos. O Fundo de Participação do município, os recursos, eles vão para o Estado, para a União e volta para o município. O que volta para o município é quase 4% do valor só que vai para o Estado e União. Nessa arrecadação, como é que ela é feita? Imaginemos que nós vamos amanhã instalar uma indústria em São Roque. Essa indústria vai gerar emprego, o setor de comércio imediatamente vai se beneficiar por esses empregos gerados, vai trazer recursos para o município, né? Para o Estado e para o município, ele faz um cálculo de todo o ICMS gerado no município. Isso é calculado na Secretaria em São Paulo, é somado e depois de 3 anos faz um cálculo para que você tenha o retorno. Então, quando nós falamos no retorno, vamos fazer um projeto de desenvolvimento, primeiro, tem que mudar o plano diretor, tá? Então tem que passar pela Câmara. Nós entendemos que em 1940, São Roque era composto de Mairinque e Alumínio, tinha uma isenção de imposto para a CBA. Em 1945, quando isso foi terminar, Mairinque emancipou-se, levou Alumínio e perdemos Mairinque também toda a arrecadação da CBA. Em 1982, quando no governo do meu pai Mário Luiz, em 82, determinou-se que a área de Araçariguama, beirando a Castelo Branco, era uma área industrial, instalou-se algumas indústrias. Em 92 nós perdemos a nossa área industrial. O que acontece? Foi feito um novo plano diretor, por exigência do governo federal, para que pudesse os municípios, todos os brasileiros, que muitos não tinham nem plano diretor, pudessem receber os recursos, eram obrigados a apresentar o plano diretor.
São Roque fez um plano diretor em 96, um plano muito bem feito, mas onde tirou-se uma fotografia daquele momento e quase que engessou a cidade naquele momento. Então ele não previu nenhum crescimento para 20 anos para frente. Você, quando faz um plano diretor, você tem que imaginar no mínimo 20 anos, tá certo? É por isso que fizeram um portal ali no Iguaçu, que amanhã já está no meio da cidade. Ele tinha que ter pensado um pouco mais para frente. Nesse plano diretor, engessou-se o município, tem algumas áreas industriais, e o que acontece? Como ele foi tirado a fotografia em 96, engessado em 96, quando você percebeu que você tinha que ter mais áreas industriais, começa a se fazer as mudanças do plano diretor na calada da noite, beneficiando um amigo, beneficiando um assessor jurídico, permitindo que ele instalasse empresa no local onde não podia instalar empresa, e outras áreas também. Então você começa a remendar planos diretor para atender um, para atender outro, alguns até na justeza do atendimento, né? Mas beneficiando um outro. E não é assim que a gente quer fazer. Então o que nós precisamos fazer, primeira questão, é mudar o plano diretor. Precisamos de mais indústria. São Roque continua estância turística, não vamos perder a nossa característica turística. É possível conviver indústria e turismo perfeitamente. Não precisamos ter todas as indústrias num local só. E lembre-se, nós perdemos a área mais nova industrial, que era de Araçariguama. Depois, foi feita outra mudança no plano diretor para atender a instalação de um condomínio de alto padrão da JHSF no quilômetro 58 até 62 da Castelo Branco. Lá vão ser instalados, dos próximos 20 anos, 10 mil moradias para mais ou menos 40 mil pessoas, ou seja, quase 50% a mais da população. Tá? Aquilo ali na beira da Castelo Branco era outra área industrial, foi mudada por uma solicitação. Eu não digo que não seja justo e que não vai trazer nenhum benefício. Junto com esse condomínio, vem um aeroporto que já está aprovado pela ANAC, aprovado pela Dilma, um aeroporto particular que dizem que vai funcionar antes da Copa do Mundo. Outro benefício para São Roque. Então, outro benefício, veja bem, nós não podemos agora ser subúrbios de um empreendimento milionário lá, vão instalar um hospital, vão instalar a universidade, o aeroporto e mais 10 mil casas de alto padrão. Tá? Então o que nós precisamos fazer? Repensar o plano diretor, nós temos que ter novas ligações com essa área, né? Nós precisamos expandir o centro comercial, né? O pessoal do comércio reclama muito, não só do comércio, toda a população, a questão do trânsito, e que se faz por tentativa e erro, é mais erro do que, acaba sendo mais erro do que acerto. Então não adianta só a gente pensar a questão de São Roque, olhando só, vamos resolver só o trânsito do centro. Você não resolve, você tem que ter um novo plano diretor prevendo a expansão da cidade. A cidade precisa sair do buraco, o buraco em todos os sentidos, né? O buraco em torno das montanhas, ver para onde nós vamos crescer, considerar esses novos empreendimentos. Quando você fala num novo empreendimento, é preciso e um novo plano diretor, você precisa fazer todo um trabalho, um projeto de reurbanização da cidade, né? Avenidas maiores, prever expansões para daqui 5 anos, 10 anos e pelo menos 20 anos, senão começa daqui a pouco beneficiar na calada da noite um amigo, outro amigo, e não é assim que se administra. Então, nós precisamos imediatamente mudar o plano diretor, contratando urbanista, discutindo com a sociedade e prevendo tudo isso daí. Quando a gente fala em novas áreas industriais, em vários bairros, desde São João Novo, Volta Grande, Mailasque, Canguera, Pavão, Goianã, enfim, várias áreas novas industriais,
né, que não afeta absolutamente o turismo, não tem problema questão de empresas poluentes. Veja bem, hoje vamos trazer empresas não poluentes. Uma empresa não poluente hoje nem se instala mais. Então não precisa nem falar. Se não tiver as condições de atendimento da CETESB, nem se instala. Então não são empresas poluentes. Precisam gerar emprego. Para gerar emprego e renda, e nós vamos ter o benefício do retorno do Fundo de Participação do município. Veja bem, nós vamos mudar o plano diretor, as empresas vão procurar uma área, construir essa empresa, depois elas vão gerar imediatamente emprego, depois vai gerar com a sua receita ICMS, e o retorno vem do Fundo de Participação do município 3 anos depois da geração da receita, que é feita uma média. Portanto, é um projeto de médio e longo prazo, de 4 para 8 anos, para nós sentirmos o efeito. Provavelmente o efeito imediato, mais rápido, o setor de comércio começa a sentir, porque você tem só que ter a etapa de trazer a indústria e começar a gerar emprego. Para você trazer indústria e gerar emprego, você tem que treinar a mão de obra, né? Então não adianta eu trazer indústria e não ter mão de obra não treinada, que é outra grande reclamação de todos os setores. Nós temos emprego oferecido e aparece gente, mas ela não está qualificada. A Brasital está aqui do nosso lado, completamente abandonada, era uma referência em treinamento, em cultura, então nós precisamos retomar, evidentemente que rever com todos os setores, com a CIA, com a ISAM, aquelas necessidades e mais as indústrias que virão, mais a questão do desenvolvimento tecnológico, mais a indústria que nós queremos atrair para cá, né, para treinar a mão de obra em relação a isso. Há muita oferta, há muito o que se fazer em relação a isso. Então tem todo esse trabalho para ser feito, para que São Roque não vire uma concha de retalhos sendo atendida na calada da noite por interesses de uns mais chegados ao setor político do que outros, ou numa sociedade que está totalmente desorganizada, os poucos que estiverem organizados vão ser os beneficiados. Tá? Então, nós discutimos tudo isso daí dentro do PSOL, foi o único partido, que fez reuniões semanais, discutiu, planejou, preparou. O resto é tudo partido para disputar a eleição. Então, é muito claro em relação a isso. E partidos que até colocaram no legislativo vereadores que hoje o partido nem existe mais. Então ele não tem compromisso com ninguém, nem com a sociedade, nem com ninguém. E por isso aumenta os seus salários da noite para o dia em 35% também. Tá? Então, voltando ao desenvolvimento, nós precisamos repensar a cidade. Isso tem que ser feito imediatamente. Somos a bola da vez, 60 quilômetros de São Paulo, não podemos perder a questão da natureza, que fomos beneficiados em relação a isso. O São Roquense às vezes até não dá valor. A mata da Câmara, que foi adquirida com dinheiro que sobrava da Câmara, hoje não sobra mais nada, não. O pessoal gasta tudo, gasta 4%, que representa 60% de todo o valor arrecadado por IPTU, é gasto pelos vereadores, pelos seus assessores. Na próxima legislatura isso vai passar para 7%, uma lei federal, a qual eles aplaudiram, né? E o que significa na próxima legislatura? Que 100% de tudo que for arrecadado de IPTU do cidadão são-roquense, que muitas vezes paga com grande dificuldade, vai ser gasto pelos profissionais da política. Nós precisamos ter uma nova relação com o legislativo. Não é, o legislativo faz o que quer, o prefeito faz que não vê, o prefeito faz o que quer, eles fingem que não veem. A função do legislativo é simplesmente fiscalizar o prefeito. Eles não fazem isso. Não viram locomotiva, investiram no rodeio que beneficiou só uma empresa, compraram trem, o trem não tinha projeto, o setor de turismo pega dinheiro do DAD, que vem quase do turismo,
que vem quase 7 milhões por ano e aplica-se numa praça, numa estação, numa calçada, numa reforma que ninguém pediu na Avenida Bandeirantes, e assim o dinheiro vai embora. Então ele transforma aquilo que deveria ser dinheiro vindo para investimento, ele transforma em gasto, não gera emprego e não gera renda. A prefeitura, dentro do PIB municipal, é responsável por 15% do PIB municipal, de forma direta, sem contar a parte indireta, que deve chegar a um pouco mais de 20%. Tem um pouco mais de 1.800 funcionários, 350 são cargos comissionados. Chegando lá, os cargos comissionados serão ocupados por pessoas capazes de desenvolver e executar um programa que vai ser gerenciado com metas e planos de execução mensal, anual e dentro do programa de governo. É assim que a gente vai gerir esse recurso. Tá? Então é importante, só voltando à questão do funcionário municipal e das verbas que vêm. 80% das verbas vem do governo federal e vem do governo estadual. Algumas carimbadas, quando digo carimbadas, elas têm que ser destinadas especificamente a um ou outro setor, né? Eu não posso pegar o dinheiro que vem do DAD e do turismo e fazer uma estrada que não esteja ligada ao turismo. Pode-se, por exemplo, fazer uma estrada que seja, eu vou dar um exemplo, não que seja esse um dos projetos, mas foi discutido o calçamento de uma estrada até o Sabuó. Então, se você desenvolver um projeto, é possível que você pegue os recursos do DAD para isso daí. Assim como outros recursos que vêm da educação, que 25% do gasto tem que ser na educação e 15% da saúde, que são verbas que vêm carimbadas, não pode mudar. Então, a prefeitura tem, segundo a lei de responsabilidade fiscal, você pode gastar até 60% do valor do orçamento nos gastos administrativos, deixando de fora o fundo de previdência social dos funcionários, que um orçamento de 180 milhões é mais ou menos 18 milhões, o restante você pode gastar. O que aconteceu? Os departamentos da prefeitura estão extremamente enxutos, para não dizer sucateados, alguns sucateados, departamento de obras sucateados, guarda municipal sucateado, departamento de agricultura foi extinto. Como funcionava anteriormente, tinha o departamento agrícola que produzia horta municipal, parque para merenda escolar e o excedente para a população mais carente, foi extinto. Compra de empresa de fora, vem de fora, empresa investigada em 70 municípios por corrupção. Aqui funciona aqui, chama-se Coam, atendendo o município de São Roque. As merendeiras foram desempregadas. Quando as merendeiras são desempregadas, você vende menos, né? O comércio vai vender menos. Segunda questão, empresa de ônibus. Passagem uma das mais caras do Brasil. Segunda reclamação do São Roquense, né? Não atende os bairros. Os bairros que estão na divisa dos municípios são abandonados pelo transporte urbano. Sabe o que fazem esses moradores? Compram nas cidades vizinhas, que são atendidos pelos municípios vizinhos. Araçariguama, no Mombaça, o Carmo, em Vargem Grande, Ibiúna, né, enfim, os municípios vizinhos estão agradecendo a falta de ônibus e eles estão levando os seus compradores fazer compra no município do lado. Tá? Então, o que precisa ser feito? Precisa se definir para a empresa de ônibus operar aqui, primeiro, transporte público é um direito do cidadão. Essas áreas mais longínquas não tem ônibus nem fim de semana. Tem lugar com 200, 300 moradores, que o ônibus mais próximo está a 5 quilômetros. Então o que acontece? A prefeitura tem que dizer que frequência, onde, como os ônibus têm que
que passar onde fim de semana, para que aí sim vai trazer esses consumidores para vocês que estão ausentes ou comprando nos outros municípios e consumindo, gastando umas passagens das mais caras do Brasil. Tá? Quando eles deram aumento, essa empresa venceu, a passagem era a mais cara do Brasil. R$ 2,50 chegou assim. Então, não tem muita mágica. Existe um plano, então nós precisamos refazer os departamentos. Departamento de obra, não podemos trazer empresa de fora para reformar banheiro aqui, R$126 mil para reformar um banheiro. Nós precisamos empregar os nossos pedreiros, os nossos carpinteiros, os nossos azulejistas aqui na prefeitura e pegar de fora somente aquilo que de fato não tivermos condições de atender. Então, escolas, creches, pavimentação, guia, sarjeto, águas pluviais que eram feitas há 50 anos atrás, nós temos condições com todo, e a prefeitura recebe muito mais recursos que 50 anos atrás e está fazendo isso aqui. O que acontece? A prefeitura, evidentemente, que vai ter mais empregos. Hoje ela gasta 38% do orçamento com a área administrativa, pode chegar a 60%, tem um espaço, né? Vai atender a lei de responsabilidade fiscal, né? Então você vai atender com mão de obra local. Então a prefeitura teria mais empregados, o dinheiro que vem do governo federal, que vem do governo estadual, essas pessoas moram na cidade e vão gastar no seu comércio. É assim que funciona. Então o que precisa fazer? Criar um ciclo econômico positivo. Tá? Então nós estudamos tudo isso daí, entendemos o problema, precisamos aumentar o bolo, aumentar o PIB, né? E essa é a direção que nós temos que seguir, né? Do setor específico do comércio, que é uma reivindicação, questão de algumas áreas centrais, questão de trânsito, tirando a questão de ter um urbanista, um especialista no plano diretor, nós precisamos um especialista em trânsito, que não seja alguém que vai fazer por tentativa e erro. Então está na hora já de nós termos um especialista somente para o trânsito, que tem a indústria da multa, que consegue pagar um especialista. A indústria da multa, eu acho que vai conseguir pagar um especialista no trânsito, né? Então, chegando lá, na nossa diretoria, não precisa ter carteirinha do partido, precisa ter formação profissional, precisa ter entendimento de que onde nós queremos chegar, precisa tomar o mesmo ônibus, o mesmo trem, não esse que está aí, um outro, tá? Quem sabe um trem expresso, Sorocaba que passa por São Paulo. Nosso projeto também, nós queremos que o trem metropolitano chegue até Mailasque. Ele vai estar chegando, eu acho que dentro de 2 meses, já em Amador Bueno, que está muito próximo ali de São João Novo. Esse é um outro trabalho, um outro projeto também, que é uma outra reclamação, não só do ônibus urbano, mas o ônibus intermunicipal, que não atende também a população. Vem para cá uma empresa que é filial de uma empresa do Rio de Janeiro, que manda para cá sucata para a população de São Roque. Para uns. Ele tem que ser para todo mundo. No setor de turismo, nós temos hoje, depois de 25 anos de município que foi transformado numa instância turística, algumas áreas que já conseguem sobreviver através de restaurantes, né? E de fim de semana. Então nós não conseguimos ainda que dão um roteiro específico do vinho, que já está consagrado, com seus restaurantes, ligado à gastronomia, que o turista vem aqui, gaste o dinheiro e volte para casa duro, sem dinheiro no bolso. Ele está voltando com dinheiro, né? Então ele tem que vir aqui, ficar mais tempo, ficar uma semana e gastar mais dinheiro. Dentro do projeto,
para a área de turismo, um plano de cronograma de eventos que venham atrair turistas que tragam dinheiro para o município. Não adianta vir para cá. Não é que eu sou contra, não vou proibir, ninguém proíbe. Rodeio. A forma como fizeram o rodeio, a prefeitura entrou com 2 milhões, a empresa veio de fora, explorou bilheteria, praça de alimentação, estacionamento, levou o dinheiro que ia ser gasto do São Roquense no comércio, levou embora, deu um tchau para o São Roquense, a prefeitura ficou com o custo de 2 milhões e uma empresa do sindicato do vinho, do presidente do sindicato do vinho, era a única que vendia vinho lá dentro. Isso, essa informação precisa chegar à população de São Roque. Nós não vamos admitir esse tipo de negócio dentro da prefeitura. Se alguém quiser fazer rodeio, o espaço está lá, paga seu aluguel, recolhe seus impostos, tem-se o risco, um abraço, né? A população é beneficiada, mas não é a forma como se faz. Então, nós temos que administrar o município gerando renda, trazendo renda, que o dinheiro venha e fique aqui. No setor de turismo, Capela de Santo Antônio fechada, Brasetal fechada, Museu Darcy Penteado fechado, né? Então nós não temos o turista aqui para o fim de semana. Aí o cidadão não treinado, o pessoal do posto não treinado, pergunta quando vê turista aqui, mas o que o senhor veio fazer aqui? Né? Então nós precisamos fazer um trabalho. O turismo em São Roque, ele tem futuro. Tem o trem de Erasmo aí. Nós vamos ter esse novo empreendimento na beira da Castelo Branco. Não podemos ser subúrbios desse empreendimento. E eu acho que o mundo, a vida me deu muitas coisas. Eu aprendi muito. Não adianta eu levar embora o que eu aprendi ou deixar comigo. Eu quero oferecer o pouco do que eu aprendi, que eu posso, para a população de São Roque. Então, por isso, nós decidimos entrar na política para disputar essa eleição. A política é terrível, só tem gente corrupta, desonesta, que começa lá em Brasília e termina por aqui. Nós viemos enfrentar isso daí, tá certo? Dentro do nosso, só voltando um pouco a questão aqui, não existe desenvolvimento para uns, nós vamos devolver a chave da cidade para a população da cidade. O desenvolvimento é a nossa meta, não adianta a gente vir aqui, apesar de ser um partido socialista, dividir pobreza. Nós precisamos gerar riqueza para ajudar aqueles que precisam. Nós temos ainda 12 mil pessoas que precisam de ajuda da população de 80 mil que nós temos. Nós temos 7 mil analfabetos adultos, que nos últimos anos ninguém fez um trabalho para acabar com o analfabetismo. Alguns interessam que a população continue assim. A gente vem para mudar isso também, tá certo? Na nossa diretoria, que não precisa ter carteirinha do partido, quem estiver lá tem que saber fazer um projeto, porque vai ter que buscar recursos para que o salário que ele está recebendo lá se pague pelo menos em 10 vezes o valor que ele está custando para os cofres públicos. É assim que se administra, né? E nós vamos cobrar resultado. Metros quadrados asfaltados, metros lineares de guia, de sarjeta, quantos metros de escola, quantos metros quadrados de creche. É assim que se cobra, né? Nós temos aí no setor de saúde um departamento também sucateado, ambulância devolvida. A Saúde de São Roque virou um transporte de doente para cidades vizinhas, em ambulâncias com 350 mil quilômetros, e ambulâncias tem também até de 500 mil quilômetros. O paciente escolhe o risco de ficar na estrada e com o risco de morrer. Não temos UTI, os vereadores gastam 5 milhões por ano, colocaram 50 assessores, nós vamos chegar lá, nós vamos brigar para que reduza esse gasto. É inaceitável. A sociedade
não consegue mais carregar essa gente nas costas. É um custo desses 4% que eles gastam hoje, que vai para 7%, só essa diferença de 3% é quase todo o investimento de São Roque aí nos próximos anos. No setor de turismo, que o dinheiro vem do DAD, em vez de fazer esse dinheiro vire gasto, vire investimento, nós temos um projeto de médio e longo prazo, um de médio prazo que ele pode ser executado num governo só, em 4 anos. Tem os verbos de 28 milhões, é mais do que suficiente para fazer isso. É um projeto da Pedreira, onde a médio e longo prazo consta um parque que vai da Pedreira até o Morro do Cruzeiro. Por incrível que pareça, são muito próximos, dá mais da parte do Cruzeiro até o ponto alto da Pedreira, são só 400 metros, a gente está acostumado a fazer toda uma volta porque não tem acesso. Transformar um parque a longo prazo para as próximas gerações. É assim que se administra, para as próximas gerações, né? A parte da Pedreira, que pertence à CPTM, que é a Pedreira, que está desativada. A parte foi usada quando fez-se o desvio da Raposo Tavares, foi jogado terra lá, quase acabaram com o laguinho, precisa ser refeito. Nós fizemos um projeto, discutimos dentro do pessoal, é um projeto que eu gostaria de mostrar, é um projeto conceitual, não é um projeto definitivo, né? Onde nós teríamos lá um teatro de arena, elevador panorâmico, um teleférico, algo similar ao que nós temos em Curitiba. A nossa pedreira é muito mais bonita que a pedreira de Curitiba. É possível executá-la num governo. O dinheiro vem do Departamento de Turismo. A área vai gerar turismo, esporte e aventura, lazer, esporte, enfim, vai ser uma nova área a mais para o São Roquense, para trazer turista para gastar aqui. Dessa forma a gente vai fazer a médio prazo que o turista não venha só fim de semana para almoçar e jantar nos restaurantes, que ele comece a ficar mais tempo em São Roque. Esse é um projeto só. Eu queria passar o vídeo. Foi feito pela engenheira Ana Flávia Castro Sandoná. E ele não tem som, tá? Dá para ver? Então, é um projeto conceitual. Nós temos o teatro, elevador panorâmico, o lago que já existe, que ele precisa ser ampliado, o teleférico, os esportes radicais. Existe hoje um grupo de Sorocaba que vem aqui, eles têm todos os pontos das pedras aí, com áreas para escalar, tudo demarcado, né? Um teatro de arena e restaurante. Restaurante, evidentemente, que negócio de prefeitura não é restaurante, você tem que fazer uma parceria com o setor privado para gerir isso daí, né? Na parte de teatro, o Cine São José, que é privado, o telhado ruiu, a Brasital está abandonada e o nosso pessoal está fazendo dança, música e teatro lá em Mairique. Nós vamos trazer de volta, para que os jovens também se desenvolvam e não fiquem nas drogas. Evidentemente que para fazer um projeto depois dessa envergadura, nós teremos que fazer concurso, colocando algumas linhas mestras. Ele tem que ser um parque
autossustentável, preferencialmente nos dias de hoje pensamos num parque para as próximas gerações, que a energia seja gerada no próprio parque, energia verde, sustentável. Tá? Aí a parte do teleférico, do bondinho. Parte de cima da pedreira, o pessoal faz alguns saltos aí, tem a torre. Do lado aqui já é o cruzeiro, uns 400 metros só, do cruzeiro até a pedreira. Essa é a segunda etapa do projeto, que é algo que requer mais governos, não faz num só, que é a segunda etapa. Da pedreira, da parte da pedreira, dá para fazer num só, né? E aí nós teríamos mais um local para cultura, diversão, turismo, esporte e lazer. Embaixo dessas torres tem famílias morando, tem umas 20, 30 pessoas morando embaixo da torre. Tem que fazer um projeto habitacional. Nós não vamos fazer 1.500 casas que nem falaram na Globo hoje, um candidato aí não. Nós temos o pé no chão, nós não vamos mentir para a população. Isso é um absurdo. Mas essas 30 pessoas que moram embaixo dessa área aí, elas precisam ser deslocadas, porque senão elas não vão viver muito tempo para contar nada para os seus filhos. Tem aí a parte do teatro de arena, aberto, uma concha acústica. Tá? Veja bem, é um projeto meramente conceitual, tá certo? Não é nenhum projeto definitivo. Como referência, existe um parque em Haifa, Israel, e um parque em Inhotim, próximo a Belo Horizonte, em Brumadinho, que seria a pedreira de Curitiba. Desses três, nós extraímos alguns elementos para serem utilizados aí. Gente, eu sei que eu falei um pouco do programa, não fui especificamente na questão do comércio, mas tudo está totalmente interligado, né? O comércio é quem vai se beneficiar disso, ou às vezes até não está informado de alguns problemas no qual a cidade existe, ele acaba sofrendo os problemas daí, porque a população, de fato, não tem renda suficiente. Nós temos 50% menos do que Sorocaba per capita, falando per capita. Tá? Então, e também tem muitas pessoas que vêm dos municípios vizinhos fazer compra aqui. A prefeitura vai dar total apoio para melhorar o transporte intermunicipal, para que eles venham consumir mais aqui, que não sejam jogados também, como acontece em algumas áreas, na área limítrofe. Eles vêm, de fato, consumir aqui. Tem um projeto de luzes, a parte do Natal, que eu sei que o período que vocês mais vendem é Natal, Dia das Mães, total apoio da prefeitura, com a parte de cultura, que nós precisamos refazer cultura para a gente ter um valor, né? A verba da cultura hoje, 300 e poucos, 50 mil reais, tem 2 pessoas para cuidar da cultura em São Paulo.
Então, cultura não é gasto, não, é investimento. Né? Então, tem um projeto Guri funcionando na Brasital. O projeto Guri ele é estadual. Quando se solicita para tocar num evento, você tem que fazer com 3 meses de antecedência, uma má vontade impressionante. Então, ele funciona. Então, nós trocamos, trazer gente aí para mudar. E tem uma sinfônica aqui. E nos dias de evento de vocês, nós na praça tocar. Então, se beneficia o comércio e as crianças desenvolvendo a parte cultural também. Tem que estar tudo interligado, né? Tudo interligado, não tem separação nisso daí. Não tem benefício para um. Todo mundo é beneficiado. Numa sociedade, todo mundo se beneficia, ela é melhor para todos. Então, nós somos um partido socialista, com ideias socialistas. Não vamos dividir terra de ninguém, não se preocupe. Não vamos roubar o dinheiro de ninguém, fiquem tranquilos. Nós que precisamos devolver para vocês os impostos que você paga, que tem um retorno melhor em relação ao que está aí. As contas da prefeitura, eu acho que é o único ponto que a gente pode dizer que está muito ruim. E as informações que eu tenho. Chegando lá, a gente faria uma auditoria levantando algumas contas aí dos últimos 10 anos, algumas áreas que foram cedidas, concedidas, só para ver se está tudo ok. Né? Há indícios que não. Nós não viemos na eleição para pôr o nome, viemos para vencer. Não pegamos recurso de empresas privadas que sejam fornecedores da prefeitura, por isso nossa campanha é mais simples. Nós vamos em todos os bairros. Tem gente soltando foguete. Não sei se vai ter que morar embaixo da ponte ou não, mas depois vai ficar com a conta, com a conta dos foguetes para pagar. Nós sabemos fazer política. Aprendi na minha casa, já participei, nasci no berço. Quando nasci, meu pai depois foi preso pela ditadura. Vivi, sofremos, aprendemos. Tem gente que postula o poder, não vai impedir que a gente distribua material de campanha política. Aqueles que tentaram fazer já estão sendo processados. Estamos ligados ao deputado federal, que nos assessora aqui com advogados, muito bem especializados, que conhecem a lei. Nós somos defensores da lei e vamos atuar com as leis nas nossas mãos. É assim que a gente vai administrar São Roque. Tá? A gente pede, mais uma vez, parabeniza a CIA pela realização do evento. Sabe que, apesar dos convites, nós passamos no comércio, eu acho que 50%, 60% do comércio nós visitamos, convidamos para vir hoje. A sociedade não acredita mais no político. Eu vou ver mais um lá, vai falar um monte de bobagem, de asneira, vai fazer promessa e não participa mais. A sociedade está desmobilizada, até entendermos. Né? Mas precisamos reverter. Para reverter tem que participar. Né? A gente espera que essa mensagem tenha ficado clara para vocês. Não viemos por o nome, viemos para vencer. E viemos para mudar. E dentro das mudanças, o crescimento e desenvolvimento é o setor mais importante, o setor de comércio, que é o que gera mais emprego, vai ser o grande beneficiário. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E nós agradecemos. Gostaria de falar, nós já comentamos aqui outro dia que você foi presidente do Canadá. Quem não veio realmente perdeu uma grande oportunidade. Eu acho que você falou aí, a gente tem muita coisa mesmo que realmente que acontece, está faltando na cidade. Fiquei muito contente com certas coisas que você falou. E a gente só pode falar o seguinte: quem não veio, perdeu, porque a gente está aqui para abrir um espaço, mas é aquilo que a gente sempre fala. Ainda o comerciante ele fica meio arredio, ele acha que vem, ele não está querendo se envolver com política tal, um lado errado dele. Só que a gente está aqui e daqui uns anos a história conta, né? A gente tem que começar a dar os primeiros passos, que é para a gente se
seguir adiante. Começamos engatinhando, mas quem sabe aí numa próxima eleição tenhamos mais gente no nosso auditório, daqui 2, 3 eleições esse auditório seja cheio, porque a gente precisa reivindicar e principalmente, eu acho que a gente tem que ter os nossos direitos. E é que nem você falou, os direitos estão aí, a gente precisa simplesmente pedi-los conquistá-los, porque são nossos. E os políticos hoje em dia estão cada vez mais carudos, descarados, são cara de pau. O cara chega na TV e fala que não roubou, que não fez isso, e você está provado. O cara sem vergonha. E tudo isso com o nosso dinheiro. Ou seja, nós trabalhamos, nós investimos, nós estamos de portas abertas para o vagabundo político lá roubar cada vez mais. E isso precisa ser mudado no nosso país, realmente. Porque isso é uma vergonha. Toda vez a gente liga a televisão, vê essa palhaçada aí que é hoje, que é o mensalão aí, que está aí, e não vai dar em nada. E os partidos que estão aí só fazendo cada vez mais o nosso comércio e as nossas pessoas desacreditarem na política. Mas nós precisamos reverter esse quadro. E, se Deus quiser, vamos reverter esse quadro dentro em breve. Eu agradeço a tua presença, fico muito contente. E a gente inova. O que nós esperamos é o seguinte, acho que você tem uma idade caminha, acho que a maioria que está aqui tem uma idade mais ou menos dentro da nossa, e nós precisamos mostrar para os nossos filhos que a gente quer um Brasil melhor, diferente cada vez mais. Não essa mesmice que está aí, que vem vindo com essas cobras criadas que estão aí, que só sabem denegrir a imagem do político e só sabem nos roubar, na verdade. Isso que você falou, eu achei muito interessante. Fiquei contente com a Pedreira, achei que a Pedreira é um projeto muito bonito mesmo. A gente precisa hoje, em São Roque, de alguma coisa que atraia o nosso público. Não adianta realmente o que você falou. A pessoa tem que ter alguma coisa. Você vai em outras cidades turísticas, tem alguma coisa para você fazer, tem onde você visitar. É um projeto realmente, se Deus quiser, e se você tiver aí na eleição, que Deus nos dê força para a gente ver esse projeto pronto. Mais uma coisa que eu vou falar para você, como eu estou falando, você falou chegando lá. Eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais comercialmente, do comércio. Você chegando lá, nós temos uma reforma do centro aqui. E essa reforma vai se iniciar logo após as eleições. E tem alguns comerciantes estão um pouco preocupados, tal, e eles ficam ansiosos. Nós também, porque ela vai tirar algum estacionamento. Eu não sei se é bom ou não. A gente gostaria, a única coisa assim, se você chegando lá, essa reforma do centro, você eleito, você conversaria com a gente sobre essa reforma, para a gente trocar ideia com os nossos comerciantes, onde vai passar a reforma, para saber deles se é viável ou não é viável? Esse é o questionamento para você, se você toparia ter uma conversa com a gente. Sem dúvida. A função do prefeito, o prefeito é um servidor que manda na cidade a população. O setor organizado através da CIA, lógico que tem que ser consultado em mudanças como essa. Eu repito, fazendo mudanças assim, sem rever novamente o plano diretor, você acaba fazendo coxas de detalhe. Então, o que nós faríamos? Consultaríamos vocês. É preferível perder um pouco mais de tempo planejando, planejar. Uma vez planejado, você faz a execução. Do que fazer coisas onde você não faz um planejamento, não consulta as pessoas, não consulta os interessados. E quando você não faz um planejamento, você compra Maria Fumaça sem fim. E também, você chegando lá e você sendo eleito, a gente gostaria também que você viesse algumas vezes aqui, ter aquela nossa bate-papo com o prefeito, que pelo menos a gente pensaria em fazer 2 vezes por ano. Você já está convidado para trocar ideia com nós aqui, um bate-papo com o prefeito. Sem no dúvida. Mínimo 2 vezes ao ano. Com toda a sociedade, com a indústria, com o comércio, com os setores representativos. E a sociedade precisa estar mais organizada nos bairros, em associações, porque, veja bem, a democracia hoje é uma farsa, é uma mentira. Né? Primeiro que é a questão financeira de uma política. Nós temos muito menos recursos que os outros. Nós não pegamos dinheiro de qualquer um, sabemos que o outro pega qualquer recurso. Então, primeiro começa a disputa, já não é desigual. Né? Depois, quando você junta um monte de gente para ser mero cabo eleitoral, você está distorcendo. Porque, na verdade, o legislador, que há 20, 30 anos atrás não era profissional, ele ganhava um salário
supérfluos, né? Faz de conta, uma ajuda de custo, ele hoje virou profissional. E ele gasta muito mais do que precisa. Então, a sociedade não tem, nos seus bairros, na sua área, nos seus setores, os representados. Então, nós temos uma falsa democracia. A democracia não é votar no dia 7. A democracia se faz e se constrói todos os dias. E o prefeito é um servidor. Ele tem por função servir a sociedade. Agradeço você mais uma vez. Agora eu gostaria de abrir, se alguém tem alguma pergunta, se você... Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de... João, gostaria de fazer alguma pergunta? Temos alguma pergunta? É? Então eu gostaria agora, sabe que eu gostaria, se ninguém tem uma pergunta por aqui, mais uma vez eu gostaria de agradecê-lo pela dedicação, a tua equipe também, a tua vice. Agradeço a vocês pela presença e que a casa esteja sempre aberta para vocês. Agora eu gostaria de tirar uma foto aqui com vocês, sabe que nós, como nós não somos um número grande, vamos tirar uma foto aqui, a gente faz uma parede aqui, que isso aí nós vamos colocar no nosso mural aí, nós vamos fazer uma publicidade boa aí.